Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 5 razões de por que Deus isola os seus escolhidos. Você sabia o porquê de muitas vezes você estar sendo isolada na própria família? A tua própria família isolou você. Sabe por quê? Sabe por quê que muitas vezes onde você trabalha, se você trabalha, as pessoas estão isolando você, não conversam com você, deixa você de canto. Sabe por quê? Na igreja, sabe por quê? Você percebeu que ultimamente não estão te dando oportunidade nem para ler um texto da oferta, nem para você louvar um hino, isolar você. Sabe por quê? Fica comigo, que eu vou te dar 5 razões porque Deus tem isolado você. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida. 1 Reis, capítulo 17, versos 2 e 3. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao rio de Querite, que está diante do Jordão. Esse texto você conhece, que fala do profeta Elias. Deus isolou o profeta Elias de todas as pessoas, todas as pessoas. O profeta Elias, ele ficou isolado junto ou na beira do rio Querite. E quem trazia alimento para o profeta Elias? Não eram pessoas, não eram humanos, eram aves, eram corvos, que Deus dava ordem aos corvos para alimentar o profeta Elias. O profeta Elias ficou tão isolado, mas tão isolado, que era as aves que traziam alimento para Elias. Nem pessoas eram. Elias ficou isolado de uma maneira muito forte. Mas por que Elias ficou isolado? Se você notar, depois que Deus isolou Elias de todas as pessoas, depois que aquele rio secou, aí Deus disse: olha, agora vai para uma cidade aonde você vai alimentar, ajudar uma viúva. Mas quando Elias, ele saiu do isolamento e começou a ficar entre pessoas, já não estava mais isolado. Agora já estava em uma cidade, no meio de pessoas. E foi à casa de uma viúva. Aquela viúva é que estava precisando da ajuda do profeta Elias. Mas Deus enviou o profeta Elias para que a viúva alimentasse o profeta Elias. Mas quando o profeta Elias chegou na casa daquela viúva, o profeta viu que era a viúva que precisava de alimento. E o profeta Elias disse: mulher, faça para mim, traga para mim água e faça para mim um bolo. A mulher disse: olha, nós só temos um pinguinho de farinha, um pinguinho de azeite, e eu vou fazer um pedaço
de bolo pequeno. E eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer. Por quê? Porque era o último, as últimas gotinhas de farinha, as últimas gotinhas de azeite, ou seja, os últimos farelinhos de farinha, né? Os últimos farelinhos de farinha e as últimas gotinhas de azeite. E depois nós vamos morrer, no sentido que acabou a comida. Então, quando Deus falou para o profeta Elias que ele iria ser alimentado pela viúva, quando ele chegou na casa da viúva, era a viúva que estava pedindo ajuda para o profeta. Mas o profeta, ele não tinha condições físicas de ajudar aquela mulher. Mas o profeta, ele tinha Deus na vida dele. E quem iria fazer o milagre era Deus. Aquela mulher fez aquele bolo, confiou, porque o profeta disse: pode fazer a farinha, pode fazer o bolo com a farinha, pode fazer o bolo com esse restinho de azeite, que o azeite não vai faltar e a farinha não vai se acabar. Não vai acabar nem o azeite e nem a farinha. Aquela viúva confiou e fez o último pedacinho de bolo. Ela confiou e deu para o profeta. Quando ela foi fazer mais bolo, que ela foi ver na panela, a panela estava cheia de farinha. O azeite estava, a botija estava cheia de azeite. E não faltou nem azeite, nem farinha por muito tempo por causa desse milagre. Sempre quando ela usava a farinha da panela, Deus fazia multiplicar a farinha daquela panela e não acabava. Ela usava e a farinha não acabava. O azeite ela usava e não acabava. Por quê? Era milagre de Deus. Então Deus tirou o profeta Elias do isolamento para fazer milagres, para usar o profeta poderosamente. Agora, preste atenção em 5 razões do porquê Deus está isolando você. A primeira razão do porquê Deus está isolando você dos seus amigos, isolando você de oportunidades na igreja. Por que Deus está isolando você até na sua própria casa, entre os seus familiares, na vizinhança, no seu trabalho, se você trabalha? É porque Deus quer testar a sua fé. Deus, ele quer ver como que está a tua fé e para que a tua fé aumente. Porque quando nós ficamos isolados das pessoas, quando nós percebemos que as pessoas não querem conversa conosco, quando nós percebemos que nós não estamos tendo oportunidades, nós vamos falar com Deus, nós vamos ficar mais na presença de Deus e buscando a presença de Deus. Por quê? Porque nós nos sentimos isolados. Muitas vezes, você pode ter oportunidades, você pode ter tudo na sua igreja e você está firmado naquelas oportunidades, está falando de Deus, mas a tua fé não está tão forte como se você tivesse isolado ou isolada. Lembra de Jó? Jó, Deus testou a fé de Jó. Deus testou a fé de Jó. E a primeira razão que Deus isola uma pessoa é que Deus quer testar a tua fé para que Deus possa te usar poderosamente. Deus, ele quer testar a tua fé. E ao testar a tua fé, Deus quer aumentar a sua fé. Deus quer que você comece a confiar em Deus Todo-Poderoso. Deus, ele quer que você comece a saber que o melhor amigo seu é Deus. Deus, ele quer fazer você saber que
A única pessoa que nunca vai deixar você de lado é Deus. É Deus mostrando para você que as pessoas mudam de atitudes, as pessoas mudam de opiniões referente a você ou referente a qualquer pessoa. Hoje, uma pessoa está lado a lado comigo. Amanhã, a pessoa pode virar a cara e me odiar, e me isolar. Mas Deus, se você estiver na presença de Deus, Deus nunca vai te isolar. Deus nunca vai Deus nunca vai te odiar. Mas por que Deus está te isolando? É por causa que Deus quer que você perceba que você precisa tirar momentos para testar a sua fé, orando a Deus. Por que Deus está te isolando? Deus não está te isolando de Deus. Deus está te isolando de pessoas. Eu vou repetir. Deus não está te isolando dele, Deus. Deus está te isolando de pessoas, para que você busque mais a Deus, para que você coloque a tua fé mais em prática, para que você conheça mais a Deus. E há momentos da nossa vida, sim, que precisamos ser isolados de pessoas, até mesmo de familiares, para que nós possamos ter mais comunhão com Deus, orar mais, clamar mais, até mesmo chorar. Tem pessoas que nunca choram, porque está sempre com os amigos. Tem pessoas que nunca choram na presença de Deus, porque não tem tempo para Deus. Está sempre com colega, está sempre com família, reunião. Aí Deus isola você para que você possa chorar um pouco, né? Nos pés do Senhor. Por que, Senhor? Por que eles se afastaram de mim? Por que eles não me chamam mais? Aí você vai conversar com Deus. É isso que Deus quer. Então Deus cria meios para que você possa ficar aos pés de Deus e Deus te abençoar. E Deus te usar poderosamente. Então o primeiro motivo do porquê Deus tem isolado você é para testar a sua fé e é para aumentar a sua fé, porque Deus ele tem um propósito grande com você. Deus quer te encher, Deus quer te dar unção, Deus quer te dar poder. Mas para que você receba poder, unção de Deus, para que Deus te use, ele tem que isolar você. Assim como Deus isolou o profeta Elias para depois fazer um grande milagre. A segunda razão do porquê Deus isola você é para você confiar mais em Deus. É para você confiar mais em Deus. Porque tem muitas pessoas que falam que confiam em Deus, mas na verdade não confia. Tem pessoas que falam da boca para fora. Eu confio em Deus, mas na primeira provação, a pessoa se desespera e sai até da igreja. Tem pessoas que falam, eu confio em Deus, mas no primeiro obstáculo, a pessoa já murmura. Será que Deus não está comigo? Será que Deus não está me vendo? Deus não me ama? A pessoa começa a murmurar no primeiro obstáculo, mesmo a pessoa dizendo da boca para fora, eu confio em Deus, eu sei que Deus está comigo, mas no primeiro obstáculo, a pessoa começa a murmurar contra Deus. Então, a segunda razão do porquê Deus isola os escolhidos é para que a pessoa confie verdadeiramente em Deus. É para que a pessoa saiba que Deus é a nossa fortaleza. É para que a pessoa saiba que Deus é o nosso escudo. E a pessoa comece a confiar profundamente em Deus. E esse entendimento, essa experiência, Deus me deu. Hoje eu posso falar, eu confio em Deus. Eu confio na providência divina, porque eu aprendi. Já teve um tempo na minha vida onde eu fiquei isolado, mas isolado de todo mundo mesmo, até dos familiares. Isolado mesmo. Aí eu aprendi.
a confiar em Deus. Então, se você está passando por esse isolamento, se os seus familiares isolaram você, se os irmãos da igreja, se a vizinhança, se você trabalha, aonde você trabalha, isolaram vocês, os seus amigos, não se preocupe, é porque Deus quer que você confie mais em Deus de coração, não só de boca, mas de coração. Deus ele quer que você confie nele profundamente para que Deus possa fazer milagres na sua vida. Então Deus ele tem meios, Deus ele tem meios de fazer com que nós possamos confiar em Deus, nos isolando de todo mundo. A terceira razão do porquê Deus isola os seus escolhidos, essa terceira razão aqui é forte. Essa terceira razão que eu vou lhe revelar é profunda. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. Também comente aí o que você já passou, ou o que você tem passado sobre você estar sendo isolado. Mas saiba você que Deus tem um propósito nesse isolamento que você está tendo aí. Então comente aí, em que lado que você está sendo isolado, isolada, e qual a experiência que você já teve sobre você ficar isolado ou isolada. Conte aí, eu quero saber e todos desse canal querem saber também. E compartilhe esse conteúdo. Você pode compartilhar com 7 pessoas? Então compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E o teu joinha, já deu o teu joinha? Dê o teu like aí e Deus vai abençoar você. A terceira razão do porquê Deus isola os seus escolhidos é para Deus te dar poder. Isso mesmo, é para Deus te dar unção, é para Deus te dar sabedoria, é para Deus desvendar os mistérios espirituais para você. Essa é a terceira razão de porquê ou do porquê Deus isola os escolhidos. É por isso que Deus tem isolado você, porque Deus, ele quer te dar desculpa, glória a Deus, né? Saúde, glória a Deus. A terceira razão é porque Deus, ele quer te usar com poder. É por isso que Deus está isolando você, que é para você buscar mais a Deus, até jejuar, até orar às 3 horas da madrugada. Por quê? Porque Deus quer te dar unção, quer te dar poder, quer te dar autoridade para expulsar demônios, quer te dar sabedoria para pregar a palavra de Deus, quer te dar o dom de você louvar a Deus. Deus, ele quer te usar na área da libertação para expulsar demônios, para abençoar pessoas, para cancelar obras de macumba, feitiçaria, magia negra. Então Deus, ele está isolando você de todo mundo para que você busque a Deus, porque Deus quer te usar com muita autoridade. E você quer ser usada por Deus. Você quer ser usado por Deus. Só que muitas vezes tem um preço. Mas esse preço não é que Deus quer castigar nós. Pelo contrário, é que Deus quer que nós façamos por meio de receber a unção de Deus. E qual o meio que Deus ele faz com que nós podemos receber o poder de Deus? É o meio do isolamento. Aí Deus nos isola de pessoas. Por quê? Muitas vezes você fica no meio de amizades. Aí é piadinha para cá, piadinha de mau gosto para lá. Muitas vezes você fica ali no meio dos seus amigos, aonde você trabalha, no meio das suas amigas. Ali saem histórias que não agradam a Deus. Sai ali fomentações, murmurações, sai ali tramas naquela rodinha de você com pessoas que não agradam a Deus. Então, Deus isola você dessas pessoas para que você possa estar com a mente e o coração inteiramente para Deus, para você buscar Deus, para você falar com Deus, porque Deus quer te usar com poder.
Deus não usa com poder quem fica ao meio de rodinha falando até mesmo palavrões, escutando palavrões e dando risada, né? E tem pessoas aqui que muitas vezes fica no meio de rodinhas dando risada dos palavrões que as pessoas falam, dando risada do mal de outras pessoas, e Deus não se agrada disso. É por isso que Deus isolou você das pessoas, para que o teu coração, os teus ouvidos e a tua mente fique somente ligado para Deus. Aí Deus isola você de pessoas para que Deus possa te usar com poder. E Deus só vai te usar com poder quando você estiver só ouvindo a Deus, falando com Deus, adorando a Deus, no Espírito. Por isso que Deus isola você. Deus quer te usar com poder, viu? E com muita unção. E você já sentiu no seu coração que Deus quer te usar com poder. Você já sentiu no seu coração. Deus já usou profetas para falar com você, que quer te usar com poder. Deus já te deu sonhos, dizendo a você que Deus quer te usar com poder. Já foi revelado pela palavra que Deus quer te usar você com poder. É por isso que Deus tem isolado você. A quarta razão do porquê Deus isola uma pessoa, a quarta razão, é porque Deus quer te dar livramento. Livramento de confusões, livramentos de desentendimentos, até mesmo livramentos de acidente, ou livramentos de ser furtada ou roubada. E muitas vezes Deus, ele nos isola para que nós possamos orar a Deus, clamar a Deus e estar no lugar certo do livramento. Muitas vezes, pessoas que não estão sendo isoladas são convidadas por amigos para ir em tal lugar. E no meio do caminho, o diabo tem uma cilada para roubar você. Aí muitas vezes, por isso que Deus isola você dos seus amigos. Isola você de certas companhias para te dar livramento de assalto. E Deus quer dar livramento para muitas pessoas que estão nesse conteúdo agora comigo. Deus está te dando livramento, viu? Deus está te dando livramento por esses dias. Por esses dias, Deus está te dando um grande livramento. É por isso que Deus está isolando você, porque Deus quer te dar livramentos. O diabo, ele tem preparado laços, armadilhas para atrapalhar a sua vida. Mas Deus, como que ele é sábio, ele está te isolando de pessoas, te isolando de todo mundo para te dar um grande livramento. Você crê? Você crê nisso? Então, receba aí um grande livramento. Eu não sei sobre o que é esse livramento, mas Deus está te dando o livramento. Você que está se sentindo isolada, isolado, não temas. Busque a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. E a quinta razão do porquê Deus isola você, essa quinta razão aqui é forte. É porque Deus está te preparando para coisas grandes na vida. Quando Deus isola uma pessoa, é porque Deus está te preparando para coisas extraordinárias. Até mesmo, Deus ele permite que você passe por provações. Deus permite que você passe por lutas, para que você fique isolado em meio àquela luta, porque Deus está te preparando para coisas grandes. Lembra de José do Egito? Deus estava preparando José para ser grande, um governador. Só que Deus permitiu que José passasse por aquelas lutas, por aquelas provações, isolando José de tudo, para que José se firmasse em Deus, para que José confiasse em Deus no isolamento, porque Deus estava preparando José para grandes coisas. E realmente aconteceu. José foi governador do Egito. José, quando houve aquela fome de 7 anos na terra,
José estava ali com muito mantimento, estava rico e ajudou os seus familiares. Então Deus está isolando você nessa provação que você está passando, nessa luta, você está se sentindo isolado em meio ao furacão de problemas, porque é Deus te preparando para coisas grandes. Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar em um novo patamar. É por isso que você está passando por esse processo de isolamento. É por isso que Deus está isolando você. Não que Deus está te punindo, mas Deus está te preparando por meio de isolar você das pessoas para que você possa se chegar a Deus, porque Deus tem coisas grandes com você. Então tá aí 5 razões do porquê Deus isola os escolhidos. Se inscreva nesse canal, clique no joinha, compartilhe esse conteúdo. Fique na paz do Senhor Jesus.